o empresário, o empreendedor, ou quem quer abrir o seu negócio, tem que ter uma mudança de comportamento, de como ela vai agir daqui para frente. Sim. Porque a gente tem um costume ainda hoje de, por exemplo, comprar sem nota, ou comprar com meia nota, ou receber Pix no emitir nota. Uma coisa que acontece muito ainda é a questão de contratar pessoas e não registrar essas pessoas. Colocar as pessoas para trabalhar. Eu vou fazer uma experiência, depois eu te registro. Mas a experiência já é registrada. Exatamente. Só que ainda na cabeça de muitas pessoas, você, mas eu não preciso registrar. Ela vai ficar aqui uma semana comigo, vou treinar. Se eu achar que foi legal, eu vou lá e registro. Mas na verdade, você pode fazer essa mesma experiência, mas de forma formal, não informal. Pouco importa como era. O que a gente tem que entender, mudar mesmo a chavinha e falar que agora a regra é para todo mundo. Então, de fato, independente de se antes era bom, se antes era ruim, ou se agora vai ficar bom, se agora é ruim, o fato é que vai mudar para todo mundo. Então, vai mudar para a empresa que é do simples, para a empresa que é do lucro presumido, para a empresa que é do lucro real, para as pessoas físicas que são os consumidores, vai mudar para todo mundo. Então, independente se era bom ou se era ruim, vai mudar para todo mundo. Então, todo mundo vai ter que se adaptar a esse novo jogo. Hello, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Pode Tá, um podcast totalmente voltado ao empreendedorismo, sonhos, carreiras, trajetórias. Hoje um assunto muito importante, assim, fatal, necessário, obrigatório. Mas antes, curte, comenta, compartilha, manda no grupo da família, dos amigos, de quem tá aí, em processo de abertura de empresa. Esse assunto é agora. Quem já abriu também tem dificuldade ou não tem uma empresa para poder fazer essa aí? Espera que eu já vou falar. Eu sei que você está curioso, mas hoje eu estou aqui com a Vanessa Moura, da Econnect Contábil. Por isso que eu falei para você. Necessário, urgente, obrigatório. A gente vai falar só daquela coisinha chata que está todo mundo preocupado. Reforma tributária. Necessário. Gente, não tem para onde fugir. Uma coisa que eu sempre digo, antes de querer abrir uma empresa, entenda. Se você não quiser fazer essa parte da contabilidade ou não quiser entender, não abra. Infelizmente, assim, não... Eu vou deixar para ela falar. Vanessa, seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada a você, Tati, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo hoje. Eu tenho certeza que vai ser bastante esclarecedor para todo mundo aqui que está nos assistindo. Exato, esclarecedor, eu acho que é essa palavra. E é justamente isso que vocês fazem, né? A contabilidade vem para esclarecer para nós, empreendedores, empresários, que tem ali o CNPJ, tem a MEI também. Não pode se esquecer, porque a MEI também tem que fazer declaração. As pessoas acham que, não, mas eu sou MEI, não preciso fazer nada. Ao contrário, todo mundo precisa. Isso aí. E vocês vêm para esclarecer uma coisa que geralmente nós não gostamos, né? A gente gosta de números, mas a gente gosta de números na conta, mas a gente não gosta de fazer essa parte. E graças a Deus que existem vocês. Vamos combinar assim. É o propósito, né, de vida. Acho que eu costumo dizer que quem escolhe contabilidade escolhe porque tem um propósito, porque tem que gostar, porque Sim. exige estudo, exige dedicação. Então, a gente tem que estar ali com o propósito de ajudar realmente outras pessoas a levar o conhecimento de uma forma mais simples. Esse é o meu objetivo de vida, o meu propósito de vida. É tentar falar desse assunto que às vezes é tão contabilês, né? Tão chato, mastigante, assim. Tentar levar um pouco mais de leveza, mais de suavidade e tentar trazer clareza e informação para as pessoas, quebrar esse tabu. Legal. Principalmente sobre esse tema que a gente vai falar hoje, que é a reforma tributária. E você começou nessa carreira, nessa função, ou você já teve outras experiências? Como que você chegou até a Econnect? Na verdade, eu comecei como CLT, né? Eu trabalhava na área de RH, departamento pessoal, fiquei durante um tempo, inclusive quando eu estudava, fazia faculdade e tudo mais. E aí chegou um tempo que eu falei assim, caramba, eu acho que dá, de repente, para ter o meu próprio negócio, até pela minha história de vida. E aí, pelo meu grande parceiro, meu incentivador, que é o meu esposo. Eu falei assim, por que você não abre um escritório para você? Eu vejo você explicando para as pessoas, você faz mais do que é pedido, você fica mais tempo, você vai lá, se dedica, tenta... Por que você não faz isso
dentro do seu próprio negócio. Então, Sim. eu criei um pouco de resistência, que eu falava, meu Deus, mas porque até então eu nunca tinha aberto uma empresa. Então, eu sempre trabalhei na área, por mais que eu estava ali estudando contabilidade, eu nunca tinha aberto uma empresa. Aham. E eu falei, mas é muita responsabilidade, como eu vou abrir uma empresa se eu não sei... Ele encara, vai, que vai dar certo. E aí eu fui quebrando, né, essas barreiras, e aí decidi, então, em 2016, juntamente com meu esposo, abrir a Econnect Contábil. Comecei com 0 cliente, e a minha primeira empresa aberta foi a minha mesmo, que eu falei, Olha bom, que legal. vou aprender como, vou abrir a minha própria empresa, vou ver como que faz. Apanhei bastante, Ah, imagino, né? imagino. Porque há 10 anos atrás a gente não tem a informação que a gente tem hoje para fazer abertura de empresa. Então era um assunto Sim. muito complexo. E você não encontrava profissionais para falar sobre aquilo. Não tinha colegas, por mais que eu era da área de contabilidade, Sim. várias pessoas da minha turma, ninguém sabia fazer. Eu falo, gente, então para fazer, literalmente eu teria que contratar uma outra contabilidade. Aí eu falei, Sim. não é possível. E aí comecei a ir atrás, a cavar, até que saiu o CNPJ, a Econnect Contábil nasceu. Eu falei, ufa, consegui. Então, não é possível. Esse caminho que eu fiz, eu não quero que as pessoas façam. Legal. E aí, eu fui desconstruindo aquela questão da burocracia, que era tanta, que era enorme, para falar assim, não, eu quero apresentar para a pessoa que vem até a mim, que abrir um CNPJ, ele não precisa se preocupar. Ele tem que se preocupar com a operação dele, ele tem que se preocupar em vender. Legal. Deixa que essa parte chata, eu cuido, porque eu já sei. Porque, porque qual que é o maior tabu hoje dos empresários, dos empreendedores? Quando fala assim, em abrir empresa, fala, por onde que começa? E aí eu sempre falo para eles, você só se preocupa em me trazer os seus documentos e o IPTU, que é o endereço da sua empresa. Sim. O resto deixa comigo. Aí, sério, Vanessa? Sério. A parte chata eu já sei fazer, você não tem que se preocupar com isso. E aí a Econnect Contábil, ela se preocupa principalmente para esses empreendedores que estão começando, que tem muita dúvida. Sim. Ela fala assim, seu foco tem que ser ir lá em reformar, em contratar pessoas, entender da sua operação, da sua venda, do seu serviço, captar clientes. Essa tem que ser a sua preocupação. E a contabilidade se preocupa com o que, de fato, você contratou ela para fazer. Perfeito. E essa questão, você me disse de ir até... Gente, antigamente, e eu falo antigamente, pouco tempo atrás, era tudo presencial, você assinava o documento, aí você ia da Jusesp, ia para não sei para onde, pulava para não sei para quê, levava 90 dias para sair um CNPJ. Gente, 90 dias. Hoje, de 24 horas, no máximo 10 dias, se tiver alguma complicaçãozinha ali, resolve. Isso. É bem isso. E aí eu falo, cara, eu passei por essa fase também de abrir sozinha. Eu tinha ainda colegas que eram lojistas, e aí eu fui perguntando para cada um, eu fui perguntando uma coisa. Você fez isso com o quê? Ah, isso aqui eu fiz com despachante. Tinha época que era despachante, não era nem contabilidade. O despachante saía de contabilidade em contabilidade levando os documentos. E aí tinha essa dificuldade. E a gente não tinha esse tanto de informação que a gente tem hoje. A gente tem o Sebrae. Você joga lá todas as suas dúvidas. Que é um grande parceiro. Nossa, o Sebrae é maravilhoso para essa questão. Eu já fiz uma publi aqui, mas já tem essa ajuda, né? A internet também ajuda. Por mais que você não entenda, tem ali o passo a passo. Primeiro você vai fazer isso. Isso. A capa do IPTU, para a gente poder ver todos os dados do local e tal. E também da preocupação de, que nem você disse, captar o cliente, contratar o funcionário, fazer a decoração, a arrumação, sei lá, do local onde você vai. É muita coisa para... O nome, tá, gente? O nome também. E aí a importância que eu trouxe um outro convidado, a importância de registrar o nome antes de tirar o CNPJ. Registrar a marca. Antes de falar com a Vanessa, você fala lá com a Fagnani. Que é muito importante essa questão de nome, gente. Inclusive a Econnect já tem o registro da marca, né? Ela já tem 10 anos, mas a gente já tem o registro da marca há aproximadamente 3 anos. Legal. Que é essencial. Assim que você já pensou em abrir sua empresa, você já tem que pensar em registrar a sua marca para não vir outras empresas e aí ele colocar um nome parecido com a sua. Exato. Igual já aconteceu, inclusive no escritório, já aconteceu com alguns clientes de ter ali a sua marca em vários produtos e aí vinha uma empresa e falar assim, essa marca é minha. E aí, o transtorno de ter que mudar o prejuízo, de ter que sair mudando tudo, porque o mudar no documento é o mais tranquilo, mas e o prejuízo que você tem? Depois que você fez toda a emissão, às vezes, dos seus produtos ali com a sua marca.
Então, o registro da marca, gente, é fundamental, assim que você abre o seu CNPJ. Tem a questão também da importância da marca e a questão também, que você falou, né? A questão do custo. Porque imagina o prejuízo, sei lá, se é um produto, vamos usar de exemplo aqui, um shampoo, uma linha de cosmético. Quantos produtos já não estão distribuídos? Você não tem o controle exato de fazer esse recall, trazer tudo de volta. Porque dependendo do caso, entra até um processo, né, do dono da marca ali, do dono da... Sim, eles dão um prazo, né, para você ir lá e tirar a marca, tirar os produtos da prateleira. Se você não cumprir aquele prazo, você pode ser além de ser notificado, autuado, você ainda pode ser processado por estar usando a marca de uma outra empresa. Exato. E você fala também de propósito. Eu achei muito interessante essa sua fala, porque além do trabalho, o que você disse é muito coerente, no sentido de ter que esclarecer para as pessoas. E é uma ajuda real. Assim, não que os outros serviços, as outras prestações de serviço não seja propósito, mas eu acho que a contabilidade entra nessa coisa. Ela disse aqui nos bastidores da fala, né, que é o que traz a notícia ruim, mas é a notícia ruim na questão de pagamento. Eu acho que você previne mais a vida do empreendedor e do empresário, de deixar ele ali bem encaminhado, protegido. Eu acho que isso entra o propósito, não é isso? É isso também, né? É que assim, o que eu sempre falo, né, até lá dentro para os colaboradores, tem que ser uma coisa genuína. A sua vontade de querer ajudar realmente as pessoas. Legal. Né? Então, eu tenho isso comigo, que é o propósito de ajudar as pessoas, quem quer abrir o seu negócio, empreender, levando a informação de forma mais fácil. E você tem que gostar de pessoas. Verdade. Você tem que gostar de pessoas. E aí, o propósito de realmente servir, de estar ali para ajudar, para cuidar. Então, muitos dos meus clientes têm o meu contato pessoal. Muita gente fala assim, nossa, você dá o seu telefone, seu contato pessoal. Eu falo assim, é porque você cria uma relação de amizade com a pessoa. Sim, você verdade. cria uma relação ali que ela confia no que você está falando no seu trabalho. Então, assim, eu não me importo se às vezes o cliente me mandar uma mensagem num sábado, me mandar uma mensagem num domingo, até mesmo quando eu estava de férias. Sim. Então, eu estava de férias e às vezes eu estava ali falando com alguns clientes, porque se eles estão me chamando, eu sei porque eles estão precisando. E como que eu vou deixar aquela pessoa na mão? Exato, e, exato. Né? Então, às vezes eu falo assim, caramba, Vanessa, tem como você me ajudar aqui? Às vezes eu falava assim, ó, eu vou tentar verificar lá no escritório, porque às vezes eu não estou no escritório, pode ser que eu te responda mais à tarde, mais à noite, mas tudo bem? Não, tudo bem, Vanessa, na hora que você conseguir. Então, às vezes, eu estava falando com o cliente meia-noite, às vezes de manhã, 6 horas da manhã, mandando mensagem, olhando ali no notebook, porque tem que andar com o notebook, né? Contador raiz, aonde vai, tem que estar com o notebook, com sistemas ali. Boa. Porque você nunca sabe ali qual situação vai acontecer, para você poder consultar ali. Então, eu não me importo, muito pelo contrário, eu me sinto até honrada e agradeço a Deus pela vida de cada um, porque que bom que eu consigo ajudar essas pessoas. Eu costumo dizer lá na contabilidade que a gente tem que agradecer pelos nossos clientes que têm problema, não que eu quero que eles tenham. Mas enquanto eles tiverem problema, significa que a gente tem trabalho. E vocês têm a solução. Exatamente. Então, se ele está nos procurando, é porque ele encontrou na gente uma forma de encontrar uma solução. Boa. Então, quando você entende isso genuinamente, tudo se torna mais leve. Você fala assim, caramba, olha a missão que eu tô aqui para ajudar aquela pessoa, Sim. que ela tá me procurando, de repente, desesperada. No entanto, quando a gente teve a pandemia, eu falo que foi um dos momentos que eu mais trabalhei na minha vida. Quem estava doente ia para os hospitais. E as empresas iam para onde? Para os escritórios, porque elas não sabiam o que fazer. Se abre, se fecha, se podia... Verdade. Vanessa, o que eu faço? Eu demito, não demito? Home office, não home office? Tem hora que nem eu sabia o que fazer, eu falava... Porque mudava o tempo todo também. Eu falava assim, olha, eu vou falar o que eu faria, falando assim, de coração, porque tinha hora que não dava nem para seguir mais a lei. Porque era de manhã, era uma lei, à tarde, quando ia ver, já mudava. Exato. Então, como você não vai amparar essas pessoas? Porque por trás de um CNPJ tem um CPF. E ela fala assim, caramba, Vanessa, que bom que a gente pode... E quando você ouve isso, assim, acho que não tem... Essa é a grande retribuição. Porque o dinheiro é consequência do seu trabalho. Sim. E aí, quando você começa a sentir isso, a gratificação dos seus clientes por aquilo, então, assim, se torna tão gostoso, se torna tão, assim, gratificante mesmo, né? Sim. Então, por isso que eu falo que tem que ser um propósito de vida, por isso que a gente casa isso com os nossos valores internos lá no escritório, que é justamente essa de ter a empatia e reciprocidade, porque quando você se coloca no lugar do outro para ouvir,
que eu costumo dizer assim, é ouvir para entender, não para responder. Porque às vezes o cliente faz uma pergunta, mas por que ele está fazendo aquela pergunta? Às vezes o cliente faz uma pergunta, mas por que você está me perguntando isso? O que está acontecendo aí do outro lado? Porque às vezes não adianta você só responder aquela pergunta porque ele está ali naquele momento. Opa, por que ele está perguntando isso aqui? Tem alguma coisa que está acontecendo lá, que eu não estou entendendo o cenário, então deixa eu entender melhor antes de responder. Pergunta, ouvir para entender, né? Não só simplesmente para responder. Legal. Ali. Então tem que ter essa empatia, essa reciprocidade, e aí tudo se torna mais leve. Fato. E você diz sobre essa questão da escuta, né? Porque a escuta ela é muito importante quando você trata o seu cliente de forma coerente, como eu gostaria de ser atendida. Eu sempre falo isso, eu faço atendimento e aí eu já tive N problemas com, né, prestadores que respondiam o que o coração estava cheio, o dele. Falava, gente, pera, mas isso é uma empresa, não, você não pode retribuir, sei lá, de repente a pessoa teve um problema familiar, brigou com o marido, furou o pneu, pegou um trânsito. E aí você joga no cliente. Não, volta 3 casinhas, respira, vai tomar uma água, dá uma caminhada, toma uma vitamina D, vai lá fora, respira e volta. Porque atendimento é isso, e você tá ali para... Eu gostei da sua fala do sentido de ouvir o que o cliente está falando. Né? Porque já vai no automático. Não, é isso. Calma, respira. Por que ele tá te perguntando? Eu achei perfeito isso daí. Serve pra vida até, Serve né? pra vida, não sim. só pro trabalho, né? Fica a dica. Mas a questão do propósito, que eu ouvi uma vez uma pessoa me dizendo assim, ai, gente, mas dinheiro é consequência? Não. Dinheiro é o que faz eu levantar da cama. Eu falei, cara, então sua vida... Desculpa, né? Não vou falar um palavrão aqui, mas assim... Que chato, né, que é isso a sua vida, porque se você não tem o sentimento de servir, se você não tem o sentimento de ajudar alguém, e óbvio, você vai ter a retribuição, dinheiro é bom, né, ninguém é hipócrita, mas assim, não é para isso, o empreendedor, eu acho que o empreendedorismo, o empresário, ele não é pro dinheiro. Se ele vira CLT, ganha lá o salário dele, trabalha pra caramba, estuda pra caramba, ganha rios, e cheque. Isso. Que eu brinco que meu filho CLT às vezes ganha mais que empresário, mas isso aí é um outro podcast. Né? É bem isso, Tati. E você hoje, como que você falou dos seus colaboradores, como que você faz para que eles tenham a sua cultura, para que eles tenham o seu modo de ver ali na ação com os clientes? É muita conversa. Acontece várias situações, né? Às vezes ali no dia a dia. Então, que a gente fala muito, né? O cliente, quando ele liga, muitas das vezes, ele liga bravo, porque ele está passando algum problema lá dentro da empresa dele. Então, às vezes, aí o que eu explico muito para ele? Você tem que entender que, às vezes, ele está bravo, se ele quer uma urgência, não tem a ver com você, colaborador, você, pessoa. Exato. Ele tá descarregando aquele problema dele, porque ele falou, eu preciso resolver, porque a maioria das vezes, na maioria dos contatos, os clientes entram em contato com a gente falando que é urgente. Ai, gente, essa palavra devia ser abolida eu tenho uma raiva dessa palavra. Tudo é urgente. Teve o que é urgente do urgente? Exato. Teve um cliente que, agora no final do ano, né? Entrou em contato, eu preciso falar com a Vanessa urgente, eu preciso falar com a Vanessa urgente. E aí, no final do ano, era aquela loucura, né? Porque é um monte de cliente para você atender, aquela coisa toda. Eu falo para ele que eu vou ligar para ele mais tarde. Mas vê se você não consegue ajudar. Bom, ele falou que só quer falar com você, não vai falar com mais ninguém. Ele precisa falar com você. Meu Deus. E aí ele ligou, era umas 9 horas da manhã. Aí ligou 10 e eu não conseguia, porque eu estava atendendo outros clientes, né? Em reunião com outros clientes. Aí quando eu liguei para ele na parte da tarde, né? Eu falei assim, olha, como que eu posso te ajudar e tal? Aí você não conseguiu falar comigo antes, eu precisava muito falar com você. Eu não consegui falar com você, mas eu tô aqui para te ouvir. A Stephanie tentou te ajudar, que é uma outra colaboradora nossa, tal. Mas enfim, como que eu posso te ajudar? O que está acontecendo aí? Fala para mim, abre o seu coração. Eu queria saber quais são os documentos que eu preciso para admissão. Aí eu falei assim, tá vendo? Isso daí, qualquer pessoa do time poderia responder. Então, com certeza. Gente, até o Google. Mas é que às vezes eu queria que você falasse qual que era, porque a menina estava aqui, então, como é a primeira vez que ele iria admitir, sim, estava um pouco perdido. Então, você vê que, assim,
às vezes, essa urgência, que era a urgência dele, então, o que, que eu ensino para ele? Assim, ó, por mais que às vezes eles querem falar comigo, tenta cavar um pouquinho, assim, olha, a Ana não tá no momento, mas de repente eu posso te ajudar. Me fala que de repente eu posso passar por uma outra pessoa de algum departamento e tudo mais, porque nem tudo é urgência. É que, claro, naquele momento, para ele, naquela situação, é uma urgência. Porque ele Exato. tava ali. Às vezes eu não posso falar assim, para ele que não é uma urgência isso, porque para ele é uma urgência de fato na cabeça dele, Sim, mas que aquilo poderia ser resolvido por outras pessoas, exatamente. né? Que não necessariamente só aquela pessoa. Então era um assunto simples de ser resolvido. Corriqueiro. Corriqueiro do dia a dia, que, né, que de repente, às vezes até assim, a moça que às vezes vai lá no escritório daquela geral, às vezes até ela poderia saber responder de tanto que ela ouve a gente falar. Exatamente. Então, mas enfim, aí é onde tem que entrar a questão da empatia, da reciprocidade, que ela assim, ai, não acredito. Eu falei tanto para ele falar para mim, eu falei assim, não leva pro coração, Exato. não fica chateada, porque você tem que entender que é a nossa missão é tentar compreender. Às vezes ele não vai querer falar, mas não é porque é algo contra você. É só algo que ele criou ali, que ele queria ser atendido por mim, porque às vezes ele estava acostumado, mas também é uma questão de educação. Assim, quando eu falo educação, é educar os clientes aos pouquinhos. Isso. Porque muitos me chamam e falam assim, ó, não, tudo bem, faz um favor, você consegue entrar em contato com o time? Ou às vezes tem coisas que eu mesmo peço para o time já entrar em contato com o cliente Sim. para poder resolver. É, e a gente fica como filtro, né? Eu entendo perfeitamente isso que você está dizendo, porque tem coisas que fala assim, eu quero falar com a dona, eu quero falar com a gerente. E a gente tinha essa cultura antes, né? Se você não resolver, eu vou falar com o dono, eu vou falar com o gerente, eu vou falar com... Quem é seu supervisor? Isso. Mas, e entra nessa questão que você disse, de educação do cliente, de falar, olha, nem sempre eu vou poder te dar um suporte, principalmente ali na contratação, né? Quando você começa com um cliente novo, já meio que deixar o terreno preparado. Olha, ô Isso. Pedro, eu não vou poder te atender sempre, mas eu tenho uma equipe maravilhosa que vai te dar todo o suporte. E Isso. se realmente passado por eles não conseguir resolver, aí eu entro em cena. Porque senão a gente fica refém de atendimento, Exatamente. né? E tipo assim, aí a gente não consegue fazer o que realmente tem que fazer. Né? Isso. Ainda mais numa situação. Talvez eu entenda a urgência dele, que talvez a pessoa que ia ser admitida estava ali na hora Isso. e ele já queria falar o documento. Isso, E exatamente. era uma Da urgência. cabeça dele não deixou de ser uma urgência, né? Então, às vezes, é só a gente tentar, mas qual que é a sua urgência? Né? Enfim, mas às vezes nem sempre dá para explicar assim detalhadamente para o cliente. Então, eu costumo dizer assim, quem é o detetor do conhecimento? Quem vai compreender isso? Somos nós. Então, nós Sim. somos as pessoas preparadas para isso. Então, eu não posso exigir que meu cliente pense assim. Sim, com certeza. Então, eu tenho que ter muita clareza sobre isso. Então, quando eu tenho essa clareza, por mais que na cabeça dele é urgente, eu vou conduzindo ali para que ele... Ah, tá, então eu achei que era tudo isso, mas é só... Ah, que bom, tranquilo, então pode deixar que eu resolva. E vai conduzindo através de uma conversa, através da empatia mesmo ali, para tentar ajudar aquela pessoa para resolver aquela urgência, que às vezes nem era tão urgente assim. Exato. E você hoje, como que você faz a sua captação de clientes? Hoje, através de indicação, através de rede social, como que é essa busca? Hoje, a gente tem muito cliente por indicação. Legal, perfeito. Aí, graças a Deus, a grande parte da nossa clientela é muito por indicação. Mas agora a gente começou a fazer trabalhos nas redes sociais, inclusive eu não usava tanto as redes sociais, porque às vezes ali o atendimento operacional consome tanto, que eu falava assim, eu não tenho... O pessoal fala assim, Vanessa, eu vou te procurar no Instagram, cadê você no Instagram? Eu falei, homem, eu não tenho tempo de ficar no Instagram, não dá, não dá. Porque aí durante o dia você fica ali no trabalho e à noite acaba se dedicando ali um pouco mais para a família. Sim. Então, aí só que eu falei, caramba, não, preciso mudar isso, porque muita gente começa a me procurar, e aí hoje as redes sociais, elas se tornam uma referência, né? Se torna um selo de garantia, de falar assim, verdade. deixa eu ver se essa pessoa é essa pessoa mesmo, se essa empresa é uma empresa mesmo, se existe. Sim. Então, eu falei, não, a gente precisa começar a fazer ações
né, nas redes sociais, fazer alguns trabalhos para as pessoas realmente saberem que eu sou eu mesma, que a Vanessa é a Vanessa mesmo, que a iConnect, ela realmente, de fato, existe. Então, desse último ano para cá, eu comecei a mexer mais nas redes sociais, comecei a gravar mais vídeos, quebrei essa barreira de gravar vídeo, de falar, né, e tudo mais. Até saiu o primeiro vídeo, primeiro você grava uns 30, né? E 5, 36, 37. Tem até um vídeo que eu fui gravar com meu esposo. Meu esposo falou assim, vamos sair para gravar no carro. Eu nem lembro qual que era o assunto. Uhum. Vamos sair para gravar. Eu falei, tá bom. Ele falou, vamos fazer um vídeo aí de menos de 1 minuto, você andando e falando, e eu vou gravando. Esse vídeo, a gente ficou andando ali pela cidade, onde eu moro, mais ou menos 2 horas para um vídeo de uns 45 segundos. Eu te entendo. Tô rindo porque eu sei bem o que é isso, gente. Aí eu falava assim, não vou gravar mais não. Ele, grava. Aí eu falei, não, mas vai fazendo cortes. Ele, mas eu vou fazer quantos cortes aqui? De toda hora que você... Não dá. Fala direto, de forma... E aí eu fui gravando, andamos mais ou menos umas 2 horas para sair ali um vídeo de mais ou menos 45 Mas saiu. Saiu. Aí, isso Saiu. não pode desistir. Isso aí, gente, não pode desistir. Ele falou, tá vendo? E aí daqui a pouco você vai sentindo mais vontade de gravar, né? Embora eu ainda tô um pouquinho assim, acho que ainda tô um pouquinho lenta nas gravações, que eu preciso gravar mais vídeos, mas é porque nesse momento ainda tô ali muito assim, em reuniões com os clientes e tudo mais. Mas essa necessidade de realmente gravar, de levar a informação, até mesmo para o nosso cliente interno. Uhum. Porque hoje a gente faz muito informativo, muita comunicação interna, mas eu falo assim, caramba, eu preciso até gravar mais vídeos para eles. Fazer mais. Legal. Comecei com um projeto do ano passado de começar a trazer os clientes para fazer o workshop, fazer treinamentos com os clientes, porque muitas das vezes. O que eu venho sentindo? Que as pessoas elas não gostam muito de ler esses assuntos, que já são assuntos. Então, tô vindo fazer um trabalho de conscientização. Muito interessante. Entende uma coisa? Você precisa ler os informativos que nós estamos te encaminhando. Porque isso faz parte do seu interesse e vai impactar diretamente o seu negócio, as suas decisões. Então, os informativos que nós enviamos não são notícias. Você precisa acompanhar, precisa estar atento. E aí você vai testando, né? Durante muito tempo foi muito assim comunicados, informativos, mas agora eu estou rodando uma nova forma de falar com eles, pequenos vídeos. Legal. Não só os vídeos do Instagram, ali que é para o público em geral, mas começar a fazer pequeno, mas principalmente trazer eles para o workshop. Então, comecei a fazer isso o ano passado. Justamente, primeiro tema falando sobre reforma tributária. Outro tema que muita gente estava falando, Ivan, queria que você falasse sobre as questões trabalhistas, porque o que mais me pega, eu nunca sei o que fazer com o funcionário, que é tanta regra, porque a gente se resume praticamente quando a gente fala de CLT, a gente pensa que é só assim, admissão, demissão, férias, 13º. Mas a CLT, ela tem mais de 400 artigos. Então, como assim só tem 4 temas para eu saber? Não, assim, antes de você decidir qualquer coisa com relação ao seu colaborador, entre em contato conosco. Porque o que você acha que não é. Verdade. Mas o meu vizinho pratica assim. O seu vizinho tem uma prática, mas ele não está praticando. Será que ele está praticando o que realmente está dizendo a lei? Porque além de ter as leis trabalhistas, a gente tem as normas regulamentadoras do trabalho, a gente tem as leis previdenciárias. Então, são muitos decretos, muitas leis que a gente tem que estar atento. Então, não se resume em férias, admissão, demissão em 13º. Sim. Então, são muitas regrinhas aí. Então, na dúvida, entre em contato com a gente, que é um outro tema que as pessoas também têm pedido bastante. Além que a reforma tributária agora ela está em alta, que vai impactar diretamente ali os negócios, né? Sim. Mas um outro que as pessoas sempre entram mais em contato no escritório com relação à parte trabalhista. E se você pensar bem, gente, com certeza deve ter muita gente pensando, 400? Tipo, como assim? Onde que tá escrito isso? Certeza tem uma tela azul aí em alguém, faz parte. Além de ser a questão da quantidade, é a questão da alteração o tempo todo. Porque aqui no Brasil, tudo muda o tempo todo. Exato. Quando você acha que aprendeu alguma coisa, vai lá e muda tudo. Aí você fala, poxa vida. E ainda bem que tem a Vanessa para poder fazer esse auxílio. E o legal, eu acho muito importante essa questão de dúvida, porque assim, a gente na empresa, né, na questão de o financeiro, aí tem a parte contábil, tem a parte de marketing, tem a parte do operacional. Gente, tem muita coisa que o dono ou o CEO, ele tem que focar. Então, assim,
foca na questão de, tipo, teve alguma dúvida, entre em contato. Essa dica que você deixou é muito importante. Não faça igual o cara da internet, porque o cara da internet você não sabe quem é, e você nem sabe se ele realmente está fazendo aquilo, porque ele falou, mas Isso. como que você vai provar? E se o cara da internet errar, você também erra. Exatamente. Né? Só Igual que o vizinho fez. Ah, vou fazer isso porque o meu vizinho fez. E esse erro pode ter um custo ou pode ser até fatal. Sim. Né? Se for muito, toda vez faz igual o vizinho, com o cara da internet, assim, tem que se preocupar que a parte fiscal, a parte financeira, ela é letal às vezes, né? Se você não tiver ali um cuidado, de repente, nem a Vanessa consegue salvar, sabe assim? Tipo, ela vai te remediar, olha, vai por esse caminho, faz tal coisa, mas você não pergunta nada e vai fazendo, chega uma hora que ela vai falar, Sim. aqui... E até porque a informação tá para todo mundo hoje. Sim. Né? Então, a maioria das pessoas, uma coisa que acontece muito ainda é a questão de contratar pessoas e não registrar essas pessoas. Colocar as pessoas para trabalhar. Ah, eu vou fazer uma experiência, depois eu te registro. Mas a experiência já é registrada. Exatamente, só que ainda na cabeça de muitas pessoas, você, mas eu não preciso registrar, ela vai ficar aqui uma semana comigo, eu vou treinar, se eu achar que foi legal, eu vou lá e registro, mas na verdade, você pode fazer essa mesma experiência, mas de forma formal, não Sim. informal. Que, na verdade, os 90 dias já é uma experiência, mas ele é Só que o que acontece? Aí vamos dizer que não deu certo, dispensa a pessoa, e aí a pessoa depois vai lá e entra com processo trabalhista. Então, às vezes tem pessoa que fala, nossa, mas isso ainda acontece muito. Muito? Muito e comum. Assim, a maioria dos motivos de processo trabalhista que ainda as empresas recebem, um deles é justamente pela falta de não ter registrado no dia que a pessoa entrou. Sim. Tá trabalhando com a pessoa de forma informal. Antigamente, eu não sei como que tá essa questão. Em empresas grandes, eu trabalhei no Carrefour. E eu lembro que eu entrei, já estava tudo pronto. Então, tipo assim, eu fiz um processo de admissão de pelo menos uns 3 meses. Fiz a dinâmica e voltei, fiz a outra dinâmica. Fui passando pelas fases. Quando realmente, ok, concluiu, você está contratada. Ah, começa amanhã? Não. Agora você vai me trazer os documentos, você vai me trazer fotos, você vai fazer o exame, você vai... E quando depois passou todo esse processo, mais ou menos uns 30 dias, que a minha carteira estava assinada, aí no outro dia eu comecei a trabalhar. É isso. Que era ainda a experiência. E geralmente a galera, assim, mas eu não tenho esse tempo para esperar. Então já começa antes. Você já sabe que vai demorar todo esse... Lá eu fiz esse tempo todo porque tinha dinâmica, tinha, né? Eram muitas pessoas fazendo essas provas e tal. Mas vamos, sei lá, você vai contratar 2, 3 pessoas, você não precisa demorar todo esse tempo. Mas só contrata e deixa entrar na hora que estiver registrado. O que acontecia muito era assim, você encontrava um bom profissional e às vezes aquele bom profissional falava assim, deixa eu receber o seguro-desemprego. Ai, gente, isso Depois é você me BO. registra. Então, essa prática existia muito e aí o que acontecia? A pessoa entrava, trabalhava o mês inteiro para, sei lá, no dia 15 receber o seguro-desemprego, ou ficava meses ali. E aí, vamos dar um exemplo de um mês. A pessoa entrava no dia 1º para receber, de repente, a última parcela do seguro-desemprego, dia 15. Aí, quando chegava lá no último dia do mês, ela falava assim, pode me registrar. Então, essa prática a gente fazia. Já era o quê? Pegar a pessoa e registrar com data retroativa. Sim. Por quê? Porque o sistema, ele permitia, ele aceitava fazer isso. Então, surgiu, então, o e-social, que é um sistema trabalhista, e aí mudou-se as regras do jogo. Porque antes a gente conseguia fazer isso com data retroativa, porque o sistema, ele não travava, ele deixava. Agora, não. Agora, a pessoa, antes de começar a trabalhar, ela já precisa a informação já precisa chegar com pelo menos, vamos dizer assim, 2 dias antes, que é o prazo que a gente dá para o cliente. Ou seja, eu preciso falar que a Vanessa vai começar a trabalhar amanhã, mas eu já tenho que avisar antes. Sim. Para saber se ela tem alguma parcela ainda a receber, alguma coisa. Exatamente. Então, o exame admissional dela também precisa ser antes. Então, a gente, antigamente, não. Antigamente, poderia fazer com data retroativa. Agora, você já não pode mais. Certo. Até porque, se você fizer isso agora, você fica passivo de multa. Embora ainda o E-Social não começou a aplicar ali as suas multas por conta disso, embora já esteja previsto, mas, de repente, da noite para o dia, como tudo está mudando tão rápido,
várias empresas, se ainda fizesse essa prática, como poderia começar a levar multa. Sim. E tanto no exame médico, quando você vai fazer, as próprias clínicas de medicina ocupacional, elas também precisam subir a informação que ela fez aquele exame. Então, primeiro vem a clínica avisando, ó, a Vanessa fez o exame admissional, pum, já bateu lá no sistema. Sim. Aí vem o RH, o DP ali, para subir a informação com os dados cadastrais com a data de admissão. Então, uma coisa já fica atrelada à outra. Então, a Previdência, a área trabalhista ali, o sistema do E-Social já sabe que alguém já vai entrar naquela empresa. Sim. Ah, mas e se acontecer da pessoa não vir? Se acontecer da pessoa não vir, aí é possível cancelar aquele registro, porque ela não foi nem no primeiro dia. Não Mas se ela compareceu. trabalhou um dia, a informação tem que subir como trabalho de um dia. Interessante. É bom, já fica como dica, porque às vezes é uma... E a gente falou, né? O assunto corriqueiro, é uma coisa do dia a dia, Muito. mas se você está ainda, principalmente em processo de abertura de empresa, que você vai ter 50 milhões de assuntos para resolver. Isso. Então, esse é um dos principais, né? Tipo, para poder começar ali sua equipe também e aí verificar a questão de carga salarial, porque todo mundo acha que todo mundo ganha só o mesmo salário. Não, tem piso, tem que ver a Isso. categoria. Tem muita coisa. Tem bastante. Tá passando um filme aqui na minha cabeça, tipo, tem muita coisa. E a gente acha que é só colocar a galera, dar a camiseta, bora. Bora. Seria bom se fosse assim, mas não é. Infelizmente, tem muita burocracia. Eu acho que, assim, a questão da parte digital, ela até ajudou muito, né? De vocês, sei lá, de repente não tem ainda uma contabilidade, você joga ali no Google. Tipo, meu, o que eu faço agora? Bugou, Sim. né? Você joga ali e meio que já vai te dar Um manualzinho. É, ali, um resuminho. Primeiro, passo 1, passo 2, passo 3. É, tipo, você já pensa assim, poxa, não, pera, agora eu tenho que seguir por isso. Mas o único caminho que é o fato, contabilidade. É. Você Esse vai pagar na caminho contabilidade. tem que ter, gente, para todos, assim, não existe você... A gente fala, né, vou ter um carro, tem que ter seguro. Tem que ter seguro, não tem para onde... Infelizmente, poderia não precisar de ter seguro, né, só em caso, sei lá, de um acidente, alguma coisa, mas não tem jeito, a gente precisa de seguro. Assim Então, como precisa do plano de saúde. exato. A gente paga o plano de saúde, mas a gente não gostaria de usar. Quem quer ficar no médico? Exatamente. Né? Mas é importante você ter, porque se você precisar, você tem ali um respaldo, né? Uma emergência. Sim. Igual eu já precisei várias vezes, né? Principalmente a gente que tem filho pequeno. Assim, não tem como ficar hoje sem um plano de saúde. Exato. Ainda mais Então, com esse sistema de saúde assim como maravilhoso. Contabilidade também. É. E eu fico pensando também na questão, assim, uma dica que você falaria para quem está em processo de abrir uma empresa. Tipo assim, já supostamente tem a equipe, já escolheu o lugar, o trabalho, qualquer coisa o que ela for seguir. Qual a dica que a Vanessa falaria agora, inicialmente? De todo um negócio em si, eu acho que uma das partes mais difíceis de você ter é montar um time. Que é a questão da mão de obra, você encontrar as pessoas certas para ajudar ali a acontecer o seu negócio. Então, muitas das vezes, geralmente quem vai abrir empresa começa sozinho. Quem é prestação de serviço, principalmente. Sim. Então, você vai testando e você vai validando ali. Agora, se você já está pensando em abrir e quer contratar essas pessoas, uma das coisas que eu falo assim, que a gente costuma dizer muito lá no escritório é: demore muito para contratar, selecione bem os candidatos. E quando decidirem demitir, não demore. Se você pensou em demitir, não pense muito, já demita a pessoa. Porque se ela não se encaixou ali no seu perfil, na sua cultura, nos valores da sua empresa, não adianta você ficar batendo na tecla ali uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque você vai perder tempo e vai gastar energia. Exato. Então, uma das coisas que eu falaria, principalmente para quem está começando, demore bem para contratar. Selecione bem os seus candidatos, as pessoas que vão fazer parte do crescimento da sua empresa. Valorize essas pessoas ali. Sim. Mas na hora que pensar em demitir, não pense 2 vezes. Não demore, porque às vezes você demora muito e aí acaba aquela pessoa ali se tornando ali, de repente, uma laranjinha ali dentro do seu negócio e aí mina tudo aquilo que você construiu, eliminando a sua cultura também. Anotou? Agora é que vem a aula. Eita. Agora a gente vai falar da parte que todo mundo tá bugando a mente, gente. Vamos combinar, né? A gente mora no Brasil, tudo muda. Agora, assim, a gente tá aqui gravando, já pode ter mudado tudo o que ela vai explicar. A gente corre esse risco. Corre. Porque vocês fazem um acompanhamento ali diário, o tempo todo, Sim. porque atualiza, assim,
tem que ser vocês mesmo para poder acompanhar, fazer esse acompanhamento, para quando chegar na gente, mesmo que já tenha tido uma alteração, mas ali a notícia está mais fresquinha, vamos colocar assim, né? Isso, bem por aí. Vamos falar da reforma tributária. Por que do que? Se você já tem um pouquinho de noção, você vai entender que está acontecendo essa reforma, né? 2026 e tal. Se você não entendeu, volta 20 casinhas. Porque aí o assunto já vai começar do meio para o fim aqui. Mas uma dúvida que eu acho que todo mundo tem é por que aconteceu, né? Tipo assim, quem não tem a noção, vamos falar com quem não entende nada disso. Por que acontece a reforma tributária? De quanto em quanto tempo? Vou começar ali no básico. Vai. Depois eu até trouxe uma apresentação, assim, alguns, só para poder ilustrar o que a gente vai conversar aqui. Tá. Mas vamos tentar colocar todo mundo mais ou menos aqui na mesma página, né? Fechou. Voltar um pouquinho aqui no tempo, né? Que tem a ver com o que a gente já estava conversando. Por exemplo, nós temos a CLT, que é as leis trabalhistas, que ela existe desde 43. Então, a gente está falando assim, a sociedade, a humanidade, ela veio caminhando com tantas transformações, com tantas mudanças. Sim. E aí você para pensar, você fala assim, caramba, a CLT é desde... A gente está em que ano? 2026. E a gente está falando que a gente ainda segue as mesmas leis que foram criadas lá em 43. A gente está falando das leis trabalhistas. Sim. E aí as leis trabalhistas passou por uma pequena reforma lá em 2017. Embora tenha sido pequena, ela foi muito necessária e importante, porque ela veio trazer alguns conceitos novos que estavam acontecendo e estão acontecendo até hoje, como, por exemplo, trabalho home office. Lá em 43 não existia trabalho home office. Exatamente. O trabalho intermitente, sobre a possibilidade de você fracionar férias, que antes não era possível. Existia a prática. Mas né? Não era legal. Porque as férias sempre foi 30 dias, mas existia essa prática. Assim, aí o empregador e o empregado queriam isso, mas em forma de lei não era possível. Então, todo mundo fazia a prática e falava assim, vou te pagar agora, você descansa um pouquinho agora, um pouquinho em julho. E agora não, agora você pode fazer isso de forma dentro da lei, sem prejudicar e sem ficar com medo. O seu colaborador ficar feliz, você ficar feliz. Enfim, então veio a reforma trabalhista, que aconteceu um pouquinho ali em 2017, porque houve essa necessidade. A gente tem a lei do Simples Nacional, vou tentar não ficar falando muito termo técnico, contabilês, tecnês, né, para deixar todo mundo assim no mesmo linguajar do nosso bate-papo. Mas, por exemplo, a lei do Simples Nacional, ela existe desde 2006. Então, tem muita gente que está achando que a reforma tributária ela vai vir para mudar a lei do Simples Nacional. Então, a lei do Simples Nacional, ela existe desde 2006, que é a lei 123, para ficar bem fácil de memorizar, que, inclusive, esse ano completa 20 anos. E surgiu agora também a questão da reforma tributária. E aí você fala assim, mas por que aconteceu essa reforma tributária? Assim como vem acontecendo tantas mudanças, está chegando um momento que, vamos dizer assim, que está meio que ficando... quase que, humanamente falando, impossível de você ter tantos controles sobre tantas formas de tributar entre municípios e entre estados, porque a reforma tributária ela vai tratar sobre a reforma dos impostos de consumo. Sim. Aí a gente tem a nossa Constituição, que ela é de 88, e aí é mais ou menos isso, tá? Vamos fazer aqui uma brincadeira, uma analogia, só para fins de entendimento. Lá dentro da Constituição, por mais que estava um pouquinho previsto falar sobre a reforma, mas não tinha nada claro falando sobre a reforma tributária. Aí, de repente, como se alguém tivesse levantado a mão e falado assim, a gente precisa mudar as regras do jogo, só que para mudar as regras do jogo, a gente precisa colocar nas regras do jogo que a gente precisa mudar. Só que lá não tem falando, que é na nossa Constituição, falando sobre isso. Como que a gente faz? Uma reforma. Uma reforma. Só que para você mudar a Constituição, que é de 88, precisaria de uma emenda constitucional que surgiu lá em 2023, que é a emenda 132 de 2023, que vem falar sobre a reforma tributária, mas ela ainda não é a lei da reforma tributária, porque ela só surgiu o ano passado, que é através da lei 214, que vem falar sobre a reforma, que ela precisava acontecer, porque chegou um momento que nem mesmo a União está conseguindo arrecadar ou controlar essa forma de tantos impostos. Assim, não, está muito engessado. A gente precisa mudar isso. E aí surgiu-se, então, a reforma tributária. E aí tem muita gente achando que a reforma tributária vai mudar tudo.
Na verdade, não. Ela vai mudar alguns impostos. Então, a gente tem os impostos da cadeia, que são os impostos de folha de pagamento, que é lá o FGTS, o INSS. A gente tem os impostos, por exemplo, sobre renda e patrimônio, que é o imposto de... Embora a reforma tributária ela está, de uma certa forma, impactando alguns desses impostos, né, que é o imposto de renda, é o imposto sobre ITCMD, o IPTU, que é de competência dos municípios, está refletindo, mas a reforma tributária que a gente vai falar aqui, ela vai tratar especificamente dos impostos sobre consumo. Quais são esses impostos, Vanessa? Então, não vai mudar a folha de pagamento? Não. Não que não vai acontecer. Mas a Lei 214, ela vai tratar de basicamente 5 impostos, que a gente vai colocar na nossa palma da nossa mão, que é o PIS, COFINS, ISS, ICMS e o IPI. E aí eu até costumo dizer que a reforma tributária, na verdade, ela é mais uma mudança comportamental. Sim. É uma reforma cultural. É uma questão de mudança de mindset. Porque não dá mais para a gente fazer como o famoso jeitinho brasileiro. Exato. Que a gente vinha fazendo, o jeitinho brasileiro. Então, acho que vai ser muito mais difícil implantar essa mudança cultural, comportamental, mudança de mindset, do que necessariamente a própria reforma que vai tratar ali dos números, de como a gente vai fazer os cálculos. Então, na verdade, o empresário, o empreendedor, ou quem quer abrir o seu negócio, tem que ter uma mudança de comportamento, de como ela vai agir daqui para frente. Sim. Porque a gente tem um costume ainda hoje de, por exemplo, comprar sem nota, ou comprar com meia nota, ou receber Pix no emitir nota. E aí isso vai impactar diretamente o fluxo das empresas, que aí depois, se puder colocar, só para eu poder te... Sim, vamos colocar aqui na tela para... E aqui, por exemplo, né, nessa tela que a gente vai falar, porque a reforma tributária, como eu falei, ela vem tratar de 5 impostos. Sim. Que é o PIS, COFINS, ISS, ICMS e o IPI. O IPI a gente nem vai falar muito, né? Que a ideia é zerar e vai vir o imposto IS. Mas só para vocês verem, a gente está falando de mais de 5.570 municípios. O que isso significa? Que a gente tem o imposto que é o ISS, que é de competência dos municípios. Então, você imagina mais de 5.000 leis municipais para falar sobre o mesmo assunto. Por quê? Porque cada município tem a sua autonomia de criar as suas regras e definir as suas alíquotas. A gente tem a lei federal, que vem tratar do ISS, mas cada município também tem a sua lei municipal. Olha, a gente até fala que é o manicômio tributário, na verdade. E aí também tem o ICMS, Sim. que é de competência dos estados. Então, a gente tem a lei federal para tratar do ICMS, mas cada estado também criou a sua regra, a sua lei. Então, a gente está falando de 27 estados com as suas regras. E aí você fala assim, caramba, o que é o quê, para onde vai o quê? Então, humanamente falando, fica praticamente impossível uma pessoa, um ser humano, saber de todas as regras, de todas as leis. Claro que a gente usa, no escritório, nós usamos ferramentas, nós temos consultorias também para nos ajudar com relação a isso, porque se fosse humanamente, era praticamente impossível uma pessoa saber de tudo isso. Exato. E aí, até para o legislador controlar tudo isso, alguém fala assim, cara, eu não consigo. O estagiário chegou lá e falou assim, nem eu não consigo, não dá não, porque brincam, né, que tudo sobra para o estagiário. Exato. Então, eu falo assim, não tem condições, a gente precisa mudar isso e até a forma de arrecadação. Então, qual que é a ideia, quando veio trazer a ideia da reforma tributária? É trazer simplicidade, trazer transparência, trazer facilidade de entendimento, onde a gente está falando de PIS, COFINS, ISS, ICMS, IPI, transformar tudo em um só. E aí, assim, vamos usar, em vez de ter esse manicômio, que é mais de 5.000 leis, mais de 27 leis estaduais e tudo mais, vamos trazer para todo mundo a mesma regra. Legal. E aí, com isso, você até diminui a concorrência fiscal entre municípios e estados. Só que aqui, como também é Brasil, né, a ideia era transformar tudo em um só, porque isso já acontece em mais de 170 países, por exemplo, que criou o que a gente chama de IVA. Vamos tirar todos esses impostos e criar um só e vamos chamar de IVA. Mas como aqui é Brasil,
não criou só o IVA, criou-se o IVA dual. Então, a gente vai ter aí, para substituir o PIS e o COFINS, ele vai vir sendo substituído pela CBS. Certo. E tem o ISS e o ICMS, que é de competência dos estados e municípios, que vão ser substituídos aí pelo IBS. E aí surgiu esse nome bonito aí, que é o IVA dual, que vai começar a acontecer, a valer mesmo, de fato, a partir de 2027. Boa. E aí, só para complementar o que a gente estava falando, né? A gente tem os impostos sobre as folhas de pagamento, então nós não vamos falar, a reforma não vai tratar disso. Também não vai tratar. Ela já está, na verdade, a reforma tributária 214 não está falando claramente sobre imposto de renda, sobre o ITCMD. Ela tá sendo, eles estão sendo impactados. Inclusive, a gente teve agora a alteração do imposto de renda, da tabela que mudou, da isenção para as pessoas físicas, para rendas de patrimônio de grandes valores, que já está mudando, já está valendo. Mas a reforma tributária em si, ela vai tratar principalmente desses 5 impostos, que vão ser substituídos aí. A partir de 2027 já começa a brincadeira a valer de fato. E que pensando num modo geral, eu até brinco, né? Que eu falo, gente, Simples Nacional para quem? Não tem nada de simples. Eu costumo dizer que o Simples, ele não é simples, mas pelo menos é nacional. Boa. Pelo menos ele é nacional. Mas, e entra nessa questão de, eu queria, você me falando, né, como eu tenho acompanhamento lá com a contabilidade do seu Francisco e tal, ele tá o tempo todo me explica. Eu tenho uma facilidade de entender o que... Agora, quem não tem esse acompanhamento, por isso que volta a frase que ela disse, você, independente de gostar ou não, você tem que estar um pouco, né, a par do assunto, porque, tipo... Tem pessoas que, de repente, vai olhar e falar, o que é ISS? De quem ela está falando? Então, assim, você tem que estar ali apurado também acompanhando para poder facilitar a vida da Vanessa. Sim, hoje, assim, com a reforma tributária, não dá mais para a gente falar assim, eu vou deixar isso para depois. Porque, como eu falei, nós estamos num jogo. E quem souber jogar o jogo, vai sair na frente. Exatamente. Quem souber colocar as cartas na mesa, porque isso vai impactar diretamente o seu negócio. E até mesmo você que é pessoa física ali, vai impactar você. Direto ou indiretamente, porque até as pessoas físicas, de repente, podem ser contribuintes do IBS e do CBS. Mas ali você que... nós somos consumidores finais. Então, quanto que eu estou pagando? Aonde eu vou ser impactado com isso aí, com a reforma tributária? Então, todos nós, direto ou indiretamente, vamos ter esse impacto da reforma tributária, e principalmente as empresas. Então, quem sair na frente vai saber jogar o jogo muito melhor e não vai deixar a sua empresa quebrar, porque a reforma tributária, se a gente for olhar por um outro aspecto que a gente vai... eu vou explicar aqui um pouquinho mais à frente, se não estiver preparada ali no seu fluxo de caixa, muitas vão quebrar. O que eu vejo é que muitas empresas, infelizmente, se não tiver esse conhecimento, não começar a buscar, não começar a entender, que não tem ali um fluxo de caixa ali, muitas vão quebrar por conta da reforma tributária. Ou até mesmo por não ter o conhecimento, porque muitas vezes, geralmente as empresas, elas fazem o quê? Deixam o imposto para pagar depois. E aí, isso é uma decisão sua, porque dever imposto não é crime. É crime você sonegar nota fiscal. Exato. Mas muitas empresas acabam usando aquele dinheiro da venda ou do serviço para fazer alguma outra ação. Só que o que acontece com a reforma tributária, essa regra vai mudar. Então, se você não tiver o seu fluxo de caixa ali preparado, antes você tinha a opção de, eu vou pagar o imposto depois, ou deixava acumular tudo e fazer um parcelamento lá no final. Hoje você já não vai ter tanta essa opção, porque tudo vai ser agora no tal do crédito. Não sei se você já ouviu falar um pouquinho sobre isso. Não. Do crédito, que vai vir a questão da reforma tributária, né? A gente já tem um percentual, uma referência, né? Vanessa, quanto que vai aumentar? Se puder colocar na outra tela. Vamos lá. Pode passar. Até contextualizando, tá vendo? Do PIS e COFINS vai se tornar o CBS. Sim. ICMS e o ISS vai se transformar no IBS, que a gente vai ter o IVA dual. E ali a gente tem as alíquotas. E aí, quando a gente fala assim que tudo vai se tornar crédito, porque pensa assim,
O que seria esse tudo vai se tornar crédito? É que eles deram o nome de crédito. Eu vou explicar primeiro a questão do crédito, mas eu não falaria que é crédito. Uhum. Porque quando a gente fala que é crédito, o que você entende? Que você vai ganhar um plus a mais de alguma coisa. Isso. Né? A ideia do crédito dentro da reforma tributária é que aquele imposto que você pagar, você vai conseguir abater nos seus próximos impostos. Só que, se você for pensar, opa, esse crédito que está se falando que é crédito, você já teve um desembolso, o dinheiro saiu do seu bolso. Sim, foi um pagamento. Foi um pagamento que você teve que fazer por uma compra ou por uma prestação de serviço. Sim. Então, você desembolsou aquele valor daquele dinheiro naquele imposto. E aí, tem muita gente que fala assim, mas eu vou ter um crédito. Na verdade, o crédito é um dinheiro que você já tirou do seu bolso. Sim. Já tirou do seu caixa. Então, não é bem um crédito, né? Mas é uma compensação. E aí tem muita gente que tá trabalhando com essa ideia do crédito, porque, na verdade, eu entendo, isso é uma opinião minha, que o legislador criou essa palavra para, de repente, minimizar o conceito da reforma tributária. Porque se eu falar que é crédito, e tudo girar em torno do crédito, então crédito é uma palavra legal, uma palavra positiva. É crédito. Então fica leve, né? Sim. Não, quem não vai querer crédito? Não, e até, como se diz, tira essa categoria das pessoas que querem pagar só lá na frente e fala, não, já vou pagar agora porque eu vou ter o crédito, então já vou resolver aqui. Isso. Só que, na verdade, esse crédito é um dinheiro que você já tirou do seu bolso. Na Exato. prestação do serviço ou na compra do produto. Então, na verdade, não é um crédito. Na verdade, é só uma compensação que você vai conseguir usar desse valor para bater ali depois no seu imposto, ali na hora que você fizer a apuração, né? Que a contabilidade faz a apuração. Deixa eu ver se tem entre débito e crédito, deixa eu ver o que sobrou aqui, se eu ainda tenho um imposto a pagar. De repente, você já abateu tudo ali na sua compra ou na sua venda. Sim. Mas não é bem um crédito, é só uma compensação de um dinheiro que você já teve que tirar do seu caixa. Exatamente. Porque se você for pensar, a gente está falando de um percentual de aumento aí de 28%. Essa alíquota, ela ainda não é definitiva. Ela é só uma referência. E esses 28%, eles vão ser divididos entre União, estados e municípios. Então, a União, ela meio que já definiu a sua alíquota. A minha alíquota vai ser mais ou menos aqui em torno de 9,3%. Ok, que vai ser o CBS, que passa a valer a partir de janeiro de 2027. Ok. Os estados e municípios, vamos pensar nessa referência de alíquota, o legislador, ele permitiu que ainda assim os estados e municípios escolham qual vai ser a sua alíquota. E aí, como eu disse, vai acabar muito essa questão da concorrência fiscal, né? Igual a gente tem, por exemplo, empresas que estão ali em Alphaville, que o ISS é 2%, então acaba sendo muito atrativo. Exato. Estar ali por conta do ISS, mas tem lugares que o ISS pode chegar a 5%. Sim, né? ou outros estados também. Ou até mesmo em outros estados. Então, tem muitas empresas que estão ali em Alphaville justamente pelo benefício fiscal do ISS, que para ela é muito vantajoso. Com a reforma, não vai importar onde a sua empresa está, e sim aonde o seu cliente está. De uma certa forma ajuda então, a gente, que a gente não precisa ficar pingando gato para cada lado. Isso, então vai acabar essa questão da concorrência fiscal entre municípios e até mesmo entre os estados, né? Sim. E aí você vai pensar, bom, então já que não importa onde eu estou e sim onde o meu cliente está, então meu cliente pode comprar de qualquer lugar. Sim. Então, de repente, para aquele seu cliente lá na ponta, que vai comprar de você, seja um serviço, seja um produto, de repente você vai vender a mesma coisa para mim e para ele, mas pode ser que ambos paguem diferente, dependendo de onde estiver. Sim. Mas não é que existe algo que eu preciso deixar bem claro, que vai existir o preço do produto ou do serviço e vai existir ali por fora um imposto destacado. Então, para ficar aqui bem simples de entender, imagina que você está vendendo um serviço da contabilidade R$100. Certo. É R$100. Então, por fora desses R$100, eu vou ter os 28%. Você vai pagar quanto? 128. Só que a contabilidade vai receber quanto? Vamos dizer assim, 100. E esses 28 vai ser o imposto, porque aí do seu bolso vai sair o 128. Sim. Né? Se a gente se basear nessa alíquota referência. Então, pouco importa onde agora eu vou estar, esse é onde o meu cliente vai estar. Perfeito. E aí, só que se você também for pensar, bom, se a gente estava falando de mais de 5 mil municípios e estados, ainda assim, a gente vai ter que saber qual que é a alíquota de cada
município, porque os municípios, eles podem sim aderir, de repente, à alíquota referência, quando ela for definida, deixando claro que essa não é uma alíquota definitiva, que ainda vai sair um regulamento falando sobre isso, como eles podem, de repente, cada um adotar o seu, seja para mais ou seja para menos. Só que não vai mais importar onde eu estou, e sim onde o meu cliente está. Então, de repente, para ele, se ele está lá, de repente, no Paraná ou na Bahia, e de repente compraria a mesma coisa, de repente, para cada um vai sair ou mais caro ou mais barato. É isso. Loucura, né? Nossa, gente, não, é uma loucura, mas é uma loucura que a gente não tem pra onde correr, né? Não. Tem muita gente que fala assim, mas você acha que vai ficar bom, melhor agora? Ou era melhor como era antes? O que eu tenho respondido, né? Não quero nem que me achem um pouco grossa, na resposta que eu vou dar, não, na verdade, não é isso. Não, essa é a minha intenção. Mas que a gente tem que entender que agora pouco importa como era. O que a gente tem que entender, mudar mesmo a chavinha e falar que agora a regra é para todo mundo. Então, de fato, independente de se antes era bom, se antes era ruim, ou se agora vai ficar bom, se agora é ruim, o fato é que vai mudar para todo mundo. Sim. Então, vai mudar para a empresa que é do simples, para a empresa que é do lucro presumido, para a empresa que é do lucro real, para as pessoas físicas que são os consumidores, vai mudar para todo mundo. Então, independente se era bom, se era ruim, vai mudar para todo mundo. Então, todo mundo vai ter que se adaptar a esse novo jogo. Exato. Não vai ter jeito. Para onde correr, exatamente. Isso. Quer continuar na apresentação? Pode ser. Vamos lá. Pode passar? Pode ir? Aí eu trouxe um exemplo. Certo. Que acontece muito, principalmente para as empresas do Simples Nacional, né? Que, inclusive, a maior parte dos meus clientes são do Simples Nacional. Aí eu costumo perguntar sempre, você sabe o que você paga? Por que você paga? Por que você paga? O que você paga de imposto? Aí o pessoal geralmente responde, eu pago o DAS. Mas o DAS, na verdade, muitas pessoas desconhecem que lá dentro do DAS tem vários impostos destacados lá dentro. Eu falo assim, não, você sabia que você paga lá dentro do seu DAS? Você paga PIS, você paga COFINS, você paga ISS que está dentro do DAS, você paga ICMS, você paga até mesmo o INSS patronal, dependendo da atividade que você paga tudo isso também. Então, o DAS é uma simplificação dos impostos. E aí, com a reforma tributária, o Simples não vai deixar de existir. Igual tem muita gente também me pergunta, o Simples não vai deixar de existir. Porque a reforma tributária, ela não vai mudar a lei do Simples Nacional. E aí, pode se achar assim, nossa, mas então era mais fácil o legislador falar assim, a partir de agora você é isso. Você é simples, ou a partir de agora você é do lucro. Não, o que ele quis fazer? Ele quis falar assim, eu vou deixar você decidir o que você quer ser. Você que vai escolher se vai fazer sentido você ser do simples, se você ser do lucro presumido, ou ser do lucro real. Certo. E aí, uma pergunta que a gente tem que se fazer para quem vende ou para quem presta serviço, e as pessoas precisam entender. Bom, lembra que eu falei da questão do crédito? Sim. Então, negociações entre empresas, vai existir essa questão do crédito. Mas e se, de repente, o que eu faço, a maioria dos meus clientes são pessoas físicas? Será que faz sentido, de repente, eu sair do Simples Nacional para ser um lucro presumido, sendo que quem compra de mim não precisa de crédito? Exato. Dentro da reforma tributária, vai existir um novo modelo de Simples Nacional. O que seria esse novo modelo de Simples Nacional, Van? Hoje existe o nosso Simples Nacional comum, que todo mundo conhece, né? Que paga os impostos de forma unificada ali dentro do DAS, com exceção de algumas regrinhas, que eu nem vou entrar aqui, que é a questão do ICMS, que às vezes pode ter o ICMS por fora, ou até mesmo o ISS, não vou entrar nessa particularidade. Mas muitas empresas do Simples Nacional, elas vão poder escolher se elas querem pagar o IBS e o CBS por dentro do DAS ou por fora do DAS. Entendi. Só que para ela fazer essa escolha, ela tem que pensar o seguinte: quem é o meu cliente? O meu cliente vai precisar de crédito? Sim ou não? Ou o meu cliente vai precisar? E quem vai comprar dele, porque vai também se fazer essa pergunta. Porque vamos imaginar que eu sou uma empresa de e-commerce. A empresa de e-commerce, de repente, que seja de lucro presumido, ela vai querer o crédito. Sim.
será que vai fazer sentido ela comprar de um Simples Nacional que não dá crédito? Se você optar em ser um Simples Nacional puro? Então, você começa a pensar, fala assim, opa, então, não faz sentido eu ser Simples Nacional puro. De repente, é melhor eu ser um Simples Nacional, que eles inventaram o nome de ser Simples Nacional híbrido. Aham. Que é você sendo um híbrido, você paga o IBS e o CBS por fora do DAS. A gente vai ter o DAS, Uhum. e aí esses novos impostos que vão surgir, você vai pagar por fora. E aí, você que vende e você que compra, você vai ter que começar a entender, começar a ter essa O conversa com o seu trâmite. cliente. Sim. Começar a ligar, ô Tati, e aí, o que você vai ser? Você vai ser, eu tô vendo que você aqui, de repente, é um Simples Nacional, você vai continuar no Simples Nacional puro, você vai continuar no Simples Nacional híbrido, ou você vai sair do Simples, vai virar um lucro presumido, o que você vai ser? Porque quem vai comprar de você vai fazer essa pergunta. Então, se você é Simples Nacional e quer ficar quieto, eu sou simples, não vou mexer em nada, vou ficar quietinho, automaticamente você vai começar a ser empurrado e ser mexido, porque vai refletir no seu negócio. Se você não decidir, vão decidir por você. Entendi. E aí, vai chegar uma hora de você ter que decidir e tentar precisa entender e, inclusive, treinar o seu time. Seja de vendas, quem é de vendas, quem é de compras, vai precisar entender, porque vai impactar diretamente ali na hora que vai estiver negociando. Quem é do financeiro vai precisar entender essa sistemática do crédito, de como funciona, porque vai impactar diretamente o departamento financeiro também. Sim. E aí você também vai ter que se fazer a pergunta, porque você não pode só esperar o seu cliente te fazer essa pergunta. Você também precisa se fazer essa pergunta no sentido de quem é o meu cliente lá na ponta. De decisão Pra mesmo. Exatamente. Então, vai chegar um momento ali que todo mundo vai começar a se perguntar, vai começar a ter essas conversas. Esse diálogo. Esse diálogo. A ideia é que você se antecipe e você fala assim, de repente vai chegar a situações, igual eu tenho clientes que são pessoa física e pessoa jurídica. Só que meus grandes clientes são pessoas jurídicas. Eu atendo pessoas físicas na questão de declaração de imposto de renda. Sim. Vai fazer sentido, será? Então, Vanessa, então você vai ser o quê? Simples puro, simples híbrido? Pelo volume de atendimentos que a gente faz, é muito mais interessante, de repente, eu continuar, se for do caso, ser um Simples Nacional híbrido, que é pagar o IBS e o CBS por fora, até porque os meus clientes, com certeza, certamente, vão querer o crédito. Sim. E aí, vai ter que ter essa conversa, vai ter que ter essas negociações. Decisão, exato. Essa assessoria não dá para eu ficar quietinho esperando alguém me cutucar. Porque se você não faz isso, o seu concorrente vai fazer. E aí, como eu falei, quem tiver o conhecimento, quem tiver a informação, vai sair na frente, vai tomar as decisões e vai fazer as escolhas certas. Boa. Não, gente, decisão e aquela coisa, né? Procurar o melhor caminho para você e para o seu cliente e ter a questão também das opções. Isso assim, vai ter 2026 para você analisar, fazer uma reunião com o seu contador. Não entendeu, pede para explicar 25 vezes até você entender, para você poder, porque ele não vai estar ali no atendimento. Quando você for falar com o seu cliente, você vai ter que explicar isso, né? Tipo, Isso. e você vai ter que entender também qual que é a opção que ele escolheu do lado de lá. Então, assim, resumindo, tem que conversar com o contador e decidir qual que é o melhor caminho para você e também receber qual é o caminho do cliente. Até porque, o que a gente precisa deixar claro, que a reforma tributária, embora ela só vai virar de vez lá em 2033, lembra que eu comentei no começo que ela já surgiu lá em 2023, Sim. né? Lá em 2023, quando foi assinado e tudo mais, a emenda constitucional, lá às vésperas de Natal, Ano Novo, enquanto a gente estava preocupado em viajar, sair com a família, preparar a ceia de Natal, os nossos parlamentares foram lá e criaram a emenda constitucional em 2023. Então, ela já está acontecendo. Então, nós vamos passar por um período de transição, que já está acontecendo, que, inclusive, para esse ano de 2026, a gente está chamando de ano teste, ano de adaptação, ano de treinamento. Porque quando virar o 2027 mesmo, o PIS e COFINS vão deixar de existir. Sim. Vai passar a ser o quê? O CBS. E aí, se a gente for pensar assim, caramba, então vai deixar de existir, e agora, Vanessa, o que eu faço? Agora você vai começar a pagar o CBS, e aí você tem que pensar que você já vai ter que começar a reajustar o seu preço. Sim. Até porque você vai pagar o valor dos dois num só.
Porque eles vão deixar de existir, você vai começar a pagar. E aí, só que a gente não está falando ainda do IBS, que é o ISS e o ICMS. Porque eu já vi pessoas falando assim, como vai deixar de existir, então eu vou me mudar. Vou tirar minha sede de onde está, então é melhor me mudar aqui, porque o ISS da minha cidade aqui onde eu estou é 5%. Então não faz sentido eu estar aqui, principalmente na prestação de serviço. Calma, porque assim, o PIS e COFINS vão deixar de existir a partir de 2027. Ok. Mas o ISS e o ICMS, eles vão passar por um período de transação um pouquinho maior. O PIS e COFINS é como se fosse arrancar o band-aid. Tu arrancou de uma vez, não tem o que se falar. Mas o ISS e o ICMS, de 2029 até 2032, é como se a gente estivesse andando no carro assim, freio acelerador. Vai sair um percentualzinho do ICMS e do ISS e vai entrar um pouquinho de IBS. Gradual. E aí, cada ano, vai saindo um pouquinho de ISS, ICMS, vai entrando no IBS. Gradativamente, até 2032. Quando, de fato, 2033... Pronto, reforma tributária para todo mundo. E vai, então, para esse ano de 2026, então não preciso me preocupar, não. Já vai fazendo os cálculos, já vai ajustando. Até porque os documentos fiscais, quais são o documento fiscal principal? A nota fiscal, ela já está valendo. Então, você precisa verificar se o seu sistema, ele já está adaptado para isso, né? Tanto você quer serviço, como você quer comércio. Hoje, até o ano passado, vamos dizer, essas empresas prestadoras de serviço, por onde que elas emitem nota? Elas emitem nota pelo seu município. Então, por exemplo, quem é de Osasco tem que entrar lá no município de Osasco e emitir a nota de serviço. Quem não tem um sistema. Quem é de São Paulo, presta serviço, tem que entrar na Prefeitura de São Paulo. Quem é do Paraná, tem que entrar no município do Paraná. Quem é do Rio de Janeiro, e assim sucessivamente. Para as empresas prestadoras de serviço, a partir de 2026, essa nota que você emitia, que era lá pela sua prefeitura, passou a ser pelo Portal Nacional de Emissão de Nota Fiscal. Assim como já acontece hoje com quem é MEI. Então, quem é MEI, emite nota lá pelo Portal Nacional de Nota Fiscal. Isso. E aí, agora, para as prestadoras de serviço, também vão passar a emitir a sua nota fiscal por ali. Só que tem alguns... Só que no regulamento diz o seguinte. Vocês, municípios, vocês podem escolher se vocês querem emitir por aqui, pelo Portal Nacional, ou se você vai preferir continuar emitindo pelo seu próprio município, só que você vai ter que seguir as minhas regras. Sim. O meu layout e tudo mais. Então, tem alguns municípios que já se manifestaram, que vão se adaptar ao layout. Alguns municípios ainda, inclusive, estão atrasados. São Paulo, por exemplo, já se manifestou que vai continuar emitindo pela própria Prefeitura de São Paulo, vai adaptar o layout e tudo mais. Mas tem muitos outros que não se manifestaram. E aí, o que acontece? Que você tem que pensar que agora, para janeiro de 2026, os destaques dos impostos, IBS e ICBS, tanto para serviço como para comércio, já devem ser destacados na nota fiscal. Por enquanto, não está previsto multa, porque a gente está nessa fase de implantação, vamos dizer assim. Mas já está previsto também que vai sair o regulamento. E aí, quando sancionar, fala assim, a partir de agora, se você não se adaptou... E não é para 2027. Sim. Então, tem muita gente achando que vai ser só... mas eu vou começar a pagar, então, IBS e CBS? Não. Nesse período de 2026, o que você tem que se preocupar é destacar o imposto na nota, e ele vai ter um percentual lá de 1%, que é 0,9% para a CBS e 0,1% para a IBS, que dá 1%. Destacar, mas você não vai começar a pagar esse imposto. Ele precisa estar destacado. Agora, você vai pagar se você não destacar isso. Então, de repente, o fisco lá na frente pode te cobrar isso, porque você não destacou. Mas se você, no documento fiscal, começou a fazer certinho, fica tranquilo, não vai acontecer nada. E para as empresas de comércio, que não emitem pelo portal da sua prefeitura, elas precisam verificar que se o seu sistema emissor de nota, seja igual a gente falou aqui, vocês podem falar, Bling, da vida, se ele já está adaptado, né, com os destaques, com a possibilidade com os destaques ali, para você colocar os impostos de IBS e CBS. A grande maioria já está... a grande maioria... Ontem eu atendi um cliente que estava fazendo uma mudança de sistema que ainda não estava. Não vou falar aqui para não queimar o sistema, mas aí ela já calma, já entrou ainda, gente. Calma, tá? Já entrou em contato com o sistema lá para poder fazer essa adaptação. Sim. Porque, assim, o problema é...
por enquanto, eles não estão multando. Mas pode acontecer lá na frente dele identificar que você não fez a sua nota com o destaque do imposto e vir cobrar esse imposto, ainda que não esteja destacado. Sim. Então, é isso que a gente tem que se atentar para esse ano de 2026, fazer essas adaptações, treinar o time com relação a isso, buscar em treinamentos, assistir podcasts como esses, vídeos, participar de workshops que falam sobre esses assuntos, para você começar a se conscientizando, porque cada um vai tomar a decisão para o seu negócio. A contabilidade ela vai te orientar, mas a decisão final vai ser sempre do cliente, vai ser sempre do empresário, do empreendedor. Sim. Eu não posso decidir para você, eu posso te dar caminhos, mas a decisão final vai ser sempre sua. Não, com certeza. Assim, vocês têm a responsabilidade ali da conclusão do que o empresário, o empreendedor faz, mas a decisão é o que você falou, é dele. Você quer seguir com a apresentação? Quer? Não sei como que você faz assim? Só pra gente ver? Olha lá. Pode ir. Aqui é um ponto importante. Legal. Para falar. Já vi ali os termos ali. Perfeito. Uma coisa importante, né, que a gente está falando da alíquota referência, que é a alíquota dos 28%. Né? Então, essa regra vai ser para todo mundo. Ok, já entendi que o IBS, CBS, o PIS vai ser para todo mundo, uma regra só, mas porém com o IVA dual. Só que tem alguns segmentos que a Lei Complementar 214, ela trouxe como possibilidades de redução da alíquota. Embora nós ainda não tenhamos uma alíquota definitiva, só a referência, a gente tem alguns modelos de negócio, como, por exemplo, o segmento de contabilidade, advocacia, engenheiro, a gente vai ter ali uma redução de 30% sobre os 28%. Ou, como assim? Imagina que a alíquota é 28%, mas você não vai pagar os 28%, você vai pegar os 28% menos os 30%, que vai dar os 19%. Então, o meu IBS e CBS, vamos dizer, se a gente já estivesse lá em 2033, já seria 19%. Quem é ali do segmento de cosmético, roupa, consultoria, sem redução nenhuma, considerando essa alíquota referência dos 28%. Mas tem outros negócios como, por exemplo, vendas de imóveis, serviço, locação de imóveis, locação de imóveis, por exemplo, vai ter uma redução da alíquota de 70%. Bom. Então, IBS e CBS vai ser para todo mundo, porém, alguns segmentos vai ter essa redução da alíquota, de repente, eu vejo como uma forma, talvez, de incentivar o negócio, porque dos negócios que mais serão impactados, no meu ponto de vista, serão as empresas prestadoras de serviço. Porque, veja bem, a gente está falando sobre a reforma tributária e a gente está falando muito sobre crédito, né? Sim. Sobre crédito. A lei do consumo e tudo mais. Só que qual que é o maior custo dos prestadores de serviço hoje para quem tem prestação de serviço? Igual eu sou prestação de serviço. Folha de pagamento. Só que folha de pagamento não dá crédito. Já diferente, por exemplo, quem é do segmento de restaurantes, sim, vai poder ter um pouquinho aí desse benefício, porque tudo que ele comprar ali, de repente vai ter o crédito. Já diferente da contabilidade. Por isso que, para alguns segmentos, precisou ter essa redução como, de repente, uma forma de incentivo. Vocês não vão tomar crédito, a não ser ali do imposto em si, mas a gente vai fazer o seguinte, para vocês, para a área de vocês, a gente vai dar uma pequena redução aqui para aliviar, vamos dizer assim, para aliviar o peso da carga, a carga tributária. Então, para alguns negócios, a gente vai ter essa redução aí do imposto. Pode passar, sim, se quiser passar. E aí, lembra que eu comentei da transição? Então, a transição, nós já estamos vivendo a reforma tributária, né? Nesse ano de teste, de implantação. Então, ela vai virar mesmo em 2033. Okay. Então, até 2032 tem muita coisa para acontecer. Inclusive, as regras do jogo podem mudar. Com certeza, vai mudar. Com certeza vai. Brasil. Nós estamos em janeiro. Quanta coisa já só não mudou, só em janeiro que a gente recebe de notícia. Exatamente. O pessoal lá no escritório fala, meu Deus do céu, olha, eu tô ficando doida aqui. Tem hora que eu até fico assim... Senhor, será que essa era a minha missão mesmo? E tem hora que, eu que sou da área, tem hora que a gente fica louco. Não é possível que surgiu outra novidade. Porque eu falei, você está numa reunião de manhã com o seu cliente, no meio da reunião já mudou, que você nem sabe, e aí quando você chega no escritório, você fala, eita, falei informação desatualizada, entre aspas, aí sai uma notícia lá,
O cliente já liga no escritório. Eu vi uma notícia aqui, sei lá, É, no Jornal da Manhã. É isso mesmo? O que vai mudar para mim? Às vezes nem deu tempo da gente ler. A gente fala assim, exato. peraí, deixa eu ler, deixa eu me situar. Ah, não, isso aqui não é uma lei, é um projeto de lei. Ai, homem, que susto, até eu me assustei com essa mudança. Então, muita coisa realmente acontece. Pode passar para a gente... E aí chegou aqui num assunto um pouco polêmico, vamos dizer assim, aí da reforma tributária, que é o split payment. O que seria isso, né? Bom, o que seria esse split payment? É de uma forma bem fácil, inclusive a imagem ilustra muito bem. Hoje, a maioria das empresas, lembra que eu comentei da questão do caixa, de você ter um dinheiro no seu caixa, seu fluxo de caixa? Hoje você faz uma venda ou uma prestação de serviço, você recebe, né, ali pela sua prestação de serviço, que seja, vamos colocar aqui um valor de R$ 100. E aí você decide o que você vai fazer. O seu cliente vai lá e te paga aqueles R$ 100 e você decide o que você vai fazer com aquele valor. Pode ser que você opte em pagar o imposto lá, que vence no dia 20, geralmente. Ah, não, de repente eu vou fazer uma reforma. Não vou mexer com esse... Você recebe esse dinheiro. O fato é que esse dinheiro hoje entra na sua conta. Se você prestou um serviço ou vendeu um produto por 100 mil, vai entrar, vamos dizer assim, sem considerar taxas nem nada de plataformas, você recebeu R$ 100 mil. Com o split payment, o que vai acontecer? E esse mecanismo, ele vai pegar o seu dinheiro. Hoje, o dinheiro passa pelo banco e cai na sua conta. Com o split payment, ele vai fazer o seguinte. Opa, identifiquei aqui que houve uma prestação de serviço, que a gente não vai mais usar esses termos prestação de serviço. Vai falar operação. Certo. Houve uma operação onerosa. Então, o que eu vou fazer mediante a isso? O seu dinheiro vai passar pelo banco. O banco vai, em vez de pagar os R$ 100 para a Vanessa, considerando uma alíquota lá dos 28%, vamos dizer assim, ele já vai pegar a parte do imposto, que é os 28%, já vai mandar, o seu cliente pagou, na sua conta não vai cair mais os 100, vai cair os 72, vamos dizer assim. Então, o que acontece? Você estava esperando cair aqueles R$ 100, você não vai mais receber os R$ 100, você vai receber os 72, porque no sistema split payment, o próprio banco já vai reter ali na fonte, vamos dizer assim, que poderia até se chamar de retenção, que já acontece algumas questões de retenção, ele já vai repassar para o governo. E aí, o governo criou justamente essa sistemática para ele garantir que ele receba a parte dele com antecedência. Porque antes, aliás, o nosso sistema atual, o que acontece? Está previsto para ele receber, mas muitas vezes ele não recebe. Por quê? Porque ali o contribuinte optou, de repente, não pagar o DAS, não pagar o PIS, o COFINS, qualquer imposto que seja. Você ficou com o seu dinheiro no caixa, de repente você acumulou e quis fazer ali um parcelamento lá na frente. Já faz uma conta, então, do tipo... Eu fiz por 100, mas já vou receber 78, porque eu já teria que, de qualquer forma, pagar esses 28%. Mas eu poderia, como você disse, pagar de repente parcelado, pagar mais para frente, ou não pagar, né? E deixar ir por uma dívida ativa, alguma coisa até porque, assim, vamos imaginar uma venda que aconteceu no dia 1º, um exemplo. Aí você está falando que o imposto eu só vou pagar no dia 20 do mês seguinte. Então, eu estou com R$ 100 ali por pelo menos, considerando uma venda no dia 1º, pelo menos 50 dias. Sim. Agora, mais não. Aí eu poderia pegar esse dinheiro e, de repente, até aplicar. Agora, não. Agora, você não vai mais receber esses R$ 100 ou esses R$ 100 mil ali na sua conta. Tá. E no caso, é um cliente... Aqui a gente tem o cliente pagando, tá vendo? Sim. O cliente pagando. No sistema atual, nós receberíamos o dinheiro no valor total. Independente de se for comércio, prestação de serviço, independente do que você seja, só não está valendo ainda para os MEIs. Mas se você é Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, sim, vai funcionar da seguinte forma. O seu cliente vai te pagar, vai passar o dinheiro pelo banco, só que aí você não vai receber o dinheiro no seu total. Você só vai receber já descontado os impostos. De uma forma, se você pensar bem, se você, vamos fazer uma conta que você já teria que pagar. Você vai pagar lá na frente, que seja, você vai pagar com juros.
Então, assim, a conta faça uma conta de que você não dependa desses 28%, Isso. né? O Isso, seu por fluxo não dependa daquilo. Isso. Por isso que eu até comentei que, na verdade, é muito mais uma mudança comportamental, Exatamente. cultural e de adaptação, porque você tem que entender agora que aquele dinheiro você não vai mais ter ali. Não, e aí Os você 100 também mil não tem reais. aquela dor de cabeça do tipo, tô devendo imposto. Não, já não tá devendo mais nada. Quem ganhou, ganhou. Quem vendeu, vendeu. Quem recebeu, tá recebido. Isso. E bola pra frente, vamos vender mais. Isso. Só que, principalmente eu que estou ali no campo, né, de batalha todos os dias, Sim. não é uma realidade da maioria Não, dos lógico que não. Não. E Lógico que aí, não. inclusive, eu estava conversando com um cliente que é, por exemplo, de construção. E eles recebem muito faturado também, né? Ou Sim, muitas vezes, enfim, faz diversos acordos. Assim, e agora? Eu falei assim, agora você precisa realmente, de fato, entender que a sua negociação, o seu preço, vai interferir diretamente no seu caixa. exato. Então, não dá. Antes você recebia o imposto, aliás, você recebia a sua venda ali, a sua conta-prestação, Sim, tudo de uma vez. Agora você não vai mais receber. sim. Então, realmente, as regras do jogo. Agora, depois que passar por esse. Por isso que esse ano de 2026 é um ano já de adaptação. Sim, Porque se você já começar a entender as regras do jogo desde agora, já começar a saber negociar com o seu cliente ali, na hora que você vai fechar um contrato, você não vai sofrer tanto lá na frente. exato. Agora, para quem não fizer isso, realmente Não, quem não fizer isso vai sofrer sempre. vai sofrer sempre. Ou até mesmo quebrar. Que eu acredito que Exatamente. muitas empresas, infelizmente, se não correrem atrás, não entenderem essa sistemática, vão quebrar. Por quê? Porque não tem fluxo de caixa. Exato. E aí, quando vier, caramba, estava contando com 100 mil, e aí depois eu decidi o que fazia. Agora não, você não vai ter mais esses 100 mil ali para trabalhar, Sim, ou até mesmo para fazer uma mudança ali no seu negócio. Você não vai mais poder trabalhar com esse dinheiro. Porque, de sim. uma certa forma, não poderia, mas a prática do dia a dia faz com que a gente. Depois eu vejo isso, depois eu pago. Porque, como eu disse, devendo imposto, ele não é crime. Uhum. Você pode pagar depois, vamos dizer assim, só que para o governo acabou ficando inviável. Então, o que ele falou? Não, a gente precisa, além de trazer a reforma tributária, a gente precisa criar uma sistemática De mudança de cultura de mesmo. mudança, que na verdade a ideia dele principal era que eu preciso receber antes. Como que eu faço para receber antes? Já sei. Vou criar um sistema que eu receba antes. Como? Split Payment. Que quer dizer nada mais que a divisão de pagamentos. É uma palavra em inglês que quer dizer a divisão de pagamentos. Uhum. Então, agora o governo passa a receber a parte dele que ele iria receber lá com 50 dias, agora ele vai receber no ato ali que você receber, no momento que você receber, que você deveria receber, ele já vai receber a parte dele antecipadamente, não mais lá no dia 20. Ok. Então, significa que o que agora, olhando como União, como legislador, opa, agora eu tô tranquilo, não vou mais precisar cobrar quem tá me devendo, eu já recebi a minha parte antes, e você que se vire aí se você não se adaptou às novas regras. É isso, e vida que segue, E, vamos embora. e vida que segue, pode passar. E uma das coisas que a gente precisa, né, deixar bem claro aqui, que agora eu tenho que me fazer a pergunta que a gente já tem, inclusive já falou, Aham. que eu preciso saber quem é que compra de mim. Uhum. B2B, B2C, que meu cliente é CPF, é um CNPJ. Certo. De repente, esse cliente é o quê? É um simples nacional puro? Ele é um simples híbrido? Ele é um lucro presumido? O que ele é? E o que eu vou ser a partir de agora com a mudança da reforma tributária? Eu já preciso tomar essa decisão agora, até porque agora a escolha do Simples Nacional era anual. Sim. Ainda é anual, vamos dizer Que era assim. pela emissão de vendas, tudo, né? E você pode escolher se você quer ser do Simples Nacional ou não, Sim, de acordo se você cumprir lá alguns requisitos e você não ultrapassa o limite de faturamento isso. dentro do Simples Nacional. Com as regras da reforma tributária, essa opção você vai poder escolher, então, se você vai querer ser simples puro, simples híbrido, de forma, vamos dizer assim, semestral. Que, inclusive, já começa para esse ano, que vai valer para o ano que vem. Então, até Certo. lá, setembro, você vai poder escolher se você quer ser um Simples Nacional puro, se você vai querer ser um Simples Nacional híbrido, que é pagar o DAS, o IBS e o CBS por fora do DAS. Uhum. Então, você vai poder ter essa escolha. E, para isso, para você escolher, você vai ter que entender, de fato, se o seu cliente é uma pessoa física, uma pessoa jurídica, se é um simples... Quem que é a pessoa que compra de você também na ponta e quanto que ela vai usufruir de crédito. Uhum. Porque na maioria dos casos, né? Se o seu cliente lá na ponta vai ser só o consumidor final,
não faz sentido você mudar. Fica como você está. Mas é claro que eu tô falando assim de uma forma geral, Ok. né? Pode passar. E aí eu queria deixar aqui essa dica, que eu acho que para ajudar bastante, que vai ajudar talvez bastante nas decisões, antes de você fechar aí um contrato, fechar com o seu fornecedor, que é o quê? 3 perguntas básicas que você precisa se fazer. O que eu preciso saber? Para onde que eu vou? Qual decisão tomar? 3 perguntas básicas que você precisa saber. Dentro da sua operação, qual será o desembolso que você vai fazer ali na hora da compra, da venda? Como assim, Ivan? Da compra, da venda? Vamos imaginar que você recebeu 3 propostas. Uma empresa te vendendo sem nota, 90 mil. De repente, uma proposta de uma empresa que é do Simples Nacional, puro. E, de repente, uma terceira empresa que seja ou Simples híbrido ou até mesmo lucro presumido lucro real, que vai te proporcionar ali um crédito de 28%. Embora quem é Simples Nacional, ainda que puro, vai dar a gente fala que não vai ter crédito, mas vai dar um créditozinho pouco. Aí você vai pensar, opa, eu tô tendo alguém aqui que tá me oferecendo por 90 mil, sem nota. Faz sentido eu comprar sem nota? Não faz sentido mais a gente comprar sem nota, gente. Só tô dando aqui para ilustrar. Mas eu tenho a segunda proposta, de repente, de uma empresa do Simples Nacional, puro, que vai me dar um pouquinho de crédito. Ou será que, de repente, faz sentido eu comprar dessa que vai me dar os 28% de crédito, porque esse crédito, na verdade, é o desembolso que eu vou ter. De quem será que faz sentido comprar? Quanto que eu vou desembolsar ali no ato da compra? Certo. Porque, de repente, eu tenho 90 mil, de repente, eu tenho o Simples Puro, que é quando a gente fala dos 28%, ele vai minha mercadoria vai entrar por 100 mil, então eu vou ter de estoque 100 mil. E aquele outro eu também vou pagar 100 mil, vai entrar de mercadoria para mim ali, de repente, 72 mil, mas eu vou ter de crédito os 28%. Sim. Então, de quem que é mais vantajoso eu comprar? De quem vai me dar mais crédito ou de quem vai me dar menos crédito? Porque o desembolso é o dinheiro que vai sair do seu caixa. Certo. Essa pergunta que você precisa se fazer. Qual que é o custo efetivo da minha mercadoria? Bom, o outro lá, eu vou comprar, de repente, vou pagar 100 mil, mas de repente vai entrar, hipoteticamente, 98 mil de mercadoria. Enquanto o outro também é 100 mil, mas vai entrar, de repente, 72 mil de mercadoria. Certo. Porque o restante é crédito. Então, qual é o custo da mercadoria que eu vou ter aqui no meu estoque? Quanto que eu vou ter no meu estoque? E quanto que eu vou recuperar dessa compra, dessa venda? Então, são perguntas que eu preciso me fazer na hora que eu vou fechar com o meu fornecedor, que eu preciso entender para fazer sentido no meu negócio. E aí não vai adiantar comparar com o meu vizinho. Exato. Porque você, se comparar com o seu vizinho, você vai precisar entender toda a logística do seu vizinho. Vai precisar entender, porque às vezes a decisão que ele tomou é baseada na cartela de cliente dele. Exato. Não, cara, isso é uma questão totalmente unificada e individual. Isso. Né? Independente que seja o mesmo produto, o mesmo mercado. Gente, individual. Isso. Né? Então, a gente precisa Como começar... diz a nossa mãe, você não é todo mundo. Então, usa pra vida isso aí. Ótima frase, que vai funcionar e vai funcionar justamente para essa sistemática, para essa nova modelo de negócio, vamos dizer assim, que vai impactar. Então, é uma nova realidade, a gente precisa se adaptar e pensar que não dá para esperar 2033 chegar. Eu já preciso começar a mudar, a treinar o meu time, entender disso, para poder tomar as decisões certas. Você terminou? Eu vejo como não só a questão, né, que você disse, da questão da reforma tributária, uma questão de reforma cultural. Muito. Né? Infelizmente, a gente sabe que os impostos nem sempre são corretamente, né, utilizados, mas isso não faz com que a gente não tenha que pagar. Então, a gente tem que pagar Isso. e é a lei, é a regra, mas fica de uma forma, talvez, a questão de mudando-se a cultura, não fica só na responsabilidade do político, fica também na nossa responsabilidade como empreendedor, como pagador de impostos, né? A gente tem que pagar, não tem para onde correr. O que a gente tem que cobrar é deles, para que eles utilizem da forma correta o que nós pagamos. Sim. Né? Não interessa se para onde vai, tem que pagar e ponto. O que a gente tem que cobrar
é se realmente está sendo utilizado correto. E a gente mudar essa cultura até que se realmente começarem a usar corretamente, a gente vai ter um país, vai ter um estado, vai ter um município maravilhoso. Porque a arrecadação nossa, a gente sabe que é grande, Sim, o Brasil é um né? dos países que mais arrecadam, que tem a maior carga tributária, vamos dizer assim. Exato. Então, torcer que para essa reforma ela seja cultural e cultural também para os políticos, né? Que não seja só para o povo em si que tem que pagar e tal, mas eu acho que você pontuou, gente, assim, é o que eu disse. Talvez você não tenha conhecimento de algumas palavras que ela diz. Eu já estou habituada, então eu consegui compreender perfeito. Eu até achei engraçado a questão do manicômio nacional. Perfeito. Mas se você, de repente, não compreendeu, tiver alguma dúvida, eu vou pedir para depois você deixar com a produção, a gente vai deixar aqui na descrição. As redes Sim. sociais, todas as informações. Se tiverem dúvida, entre em contato com a Vanessa, entre em contato com a equipe dela. Pode vir a ser um cliente também, né? Já Sim. nessa. Depois eu até fiz um resuminho, assim, em 3 páginas, assim, que depois o pessoal quiser baixar para poder entender. Ai, que legal. A gente pode deixar aqui também. Ou pode Isso. até pôr também no final aqui na edição. Eu acredito que ela tenha explicado de uma forma bem simples, né? Uma forma bem. É só se você realmente nunca ouviu falar sobre esses impostos. Aí então talvez vai ficar quem é ISS, quem é essa galera aí. Se você nunca ouviu, tá começando, ok, faz parte. Mas pra gente que já tá aqui no meio do caminho, ficou perfeito a sua explicação. Tentei trazer de uma forma bem, assim, simples, né? Porque eu sei que é um linguajar muito técnico, né? Exato. Muito técnico, muito contabilês, como a gente brinca lá na contabilidade, para que ficasse assim, trazesse um pouquinho de consciência para as pessoas. Pra Sim. assim, de repente um norte, aí, um caminho para começar a buscar e entender um pouco mais. Porque se fosse ficar falando dos artigos, ia ser algo muito cansativo, muito. Porque não é um assunto assim, ai, nossa, que assunto legal, né? Mas é É um assunto que tá, mas é um necessário. assunto necessário Total, e total. importante, que está em alta e que a gente precisa começar a olhar com outros olhos, não criar esse tabu. A gente precisa quebrar esse tabu Uhum. de falar assim, bom, realmente a reforma tributária vai me impactar, como que ela vai me impactar, né? E até você como cliente também, que você tem que entender que não é só nós, os empresários ali, o que vende. Ou também você como cliente, quando a hora que você for comprar, é para os dois lados. E eu Isso. acredito que... Bom, gente, eu particularmente, eu entendi perfeitamente, mas independente, se você não entendeu, Deixa entre em contato pergunta. com a Vanessa, fala, Sim. Vanessa, explica aquela parte lá, tal, 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 ou explica tudo que eu não entendi nada, já fecha um contrato com ela e bora. Não é isso? É isso, gente. É sobre isso. O que não pode deixar é de pagar os impostos e ter contabilidade. Gente, isso não, assim, não tem como. Tem que ter, e principalmente você que está iniciando, para começar com pé direito, começar ali, ó, tipo, certinho, bonitinho, porque fazendo certo já é difícil. Sim. Na real, fazendo certo já é difícil. Se você começar errado, bagunçado, nem depois Jesus dá conta, minha filha. É isso aí. Ai, obrigada. Obrigada a você. Não, e obrigada pela convite. explicação, porque assim, é um assunto que não é tão fácil de falar e também nem é todo mundo que gosta de assistir. Mas vai ter gente que vai falar, caramba, não sabia disso. E já vai dar aquele start ali. Aquele insight, né? Assim espero, né? Esse é o meu objetivo. Espero que eu tenha conseguido atingir aí o maior número de pessoas. Mas é como você falou, é um assunto complexo. Claro que vai surgir dúvidas, né? Sim. A reforma tributária, ela tem mais de 500 artigos. Então, tentei resumir aqui num bate-papo para trazer um pouco de fluidez para as Isso. pessoas e principalmente, como eu te falei mais uma vez, quebrar esse tabu de falar sobre esse assunto. Então, esse ano de 2026 é um ano de você correr atrás, de começar a entender, ir atrás da sua contabilidade, se inteirar desse assunto, Sim. para que a sua empresa não seja... Para que você decida sobre o seu negócio. Não deixe que os outros decidam por você. Exatamente. E para ter aquela consciência, né? Do tipo, poxa, tá por esse caminho, porque eu sei, eu estou decidindo, eu estou acompanhando, sabe aquela coisa do eu sei o que está acontecendo aqui dentro, que é o mínimo, né, gente? Sim. Vamos combinar. Obrigada. Obrigada a você mais uma vez. De verdade, eu espero que você aí pausa, volta, entre em contato, liga para Vanessa, volta no vídeo de novo
Não tem Vai problema. ser um prazer responder. Assiste 1.500 vezes, não tem problema. Gente, uma coisa que a gente não pode deixar é de perguntar e saber as coisas. Não tem problema não saber. Principalmente esse assunto que é corriqueiro, mas só eles entendem. E graças a Deus que tem eles na vida da gente. Ó céus. Obrigada. Obrigada, gente. Tudo de bom e que tenha muitos, muitos, muitos clientes aí com esse assunto. E let's bora. Bora. E você, não se esqueça, compartilha, comenta, se inscreva no canal. Manda lá para aquela sua amiga que está abrindo a empresa e não está perdida, não sabe nada de reforma tributária. Liga para ela e fala assim, amiga, tem um podcast aqui maravilhoso. Você precisa assistir. Let's go. É isso. Beijo. Tchau. E até a próxima.